Se você está começando agora investimento no exterior e agora que você ouviu falar dessa ideia toda de investimento passivo, de investimento através de ETFs, este vídeo aqui é para solucionar as principais dúvidas que normalmente você possa ter, certo? E se você já segue o meu conteúdo, repasse isso aqui para o seu primo, para o seu amigo que ainda não investe no exterior, ainda não investe de maneira passiva, certo? Então agora eu selecionei perguntas que são as mais comuns que aparecem para mim. Então se você gosta desse conteúdo, meu nome é Otávio Paranhos, eu sou analista de valores imobiliários e eu mostro para as pessoas como que elas montam uma carteira de aposentadoria global investindo no Brasil, mas principalmente no exterior, certo? Então já me segue no Instagram, é otavio.paranhos, todos os dias eu respondo várias perguntas por lá e vamos direto para o conteúdo, né? A primeira pergunta, que é basicamente uma questão conceitual, eu vou passar rapidamente. O que são ETFs passivos? ETFs são fundos negociados em bolsa, então você vai lá na bolsa de valores, na sua B3 ou mesmo no exterior, no home broker, e você digita um código para investir neste fundo, certo? São fundos de investimento que podem investir em qualquer coisa. Eles são passivos por quê? Porque eles seguem um índice. Essa palavra índice, ela confunde muito porque as pessoas não sabem o que é, não é uma coisa normal, corrente, né? Um índice, ele nada mais é do que um conjunto de regras, certo? Então você, quando você investe em um ETF passivo, você está investindo através da bolsa de valores em um fundo que segue regras objetivas para selecionar e dar peso a ações de maneira geral, se é um fundo de ações, ou selecionar e dar peso a qualquer ativo, incluindo renda fixa, por exemplo. Você pode perfeitamente comprar um ETF passivo de títulos públicos de qualquer país, de acordo com as regras especificadas neste índice, certo? Para exemplificar de maneira concreta para você, eu selecionei este ETF aqui, o SPHQ, que dentro das 500 maiores empresas americanas, o que ele faz, né? Ele vai selecionar alguns tipos de ações com maiores critérios de qualidade. Quando a gente vê as regras aqui, basicamente o critério de peso que ele dá é a multiplicação do tamanho das empresas, da capitalização de mercado, em relação a um critério de qualidade, certo? A um quality score que ele chama. O que é este critério de qualidade? Basicamente é uma nota que é dada considerando 3 critérios diferentes. O primeiro deles é o critério de accruals, que nada mais é do que a conversibilidade do lucro que a empresa teve em caixa. Por exemplo, se ela teve $100 de lucro, se ela teve $100 de geração de caixa, isso é positivo, certo? Seria muito ruim se ela tivesse $100 de lucro, mas apenas $20 de geração de caixa, seria estranho. No mínimo, isso aqui já foi analisado e isso aqui funciona como um bom critério de seleção de empresas de qualidade, empresas que não mentem, né? Porque o caixa da empresa não mente. Outro ponto também é a parte de leverage, ou seja, a parte de endividamento, empresas menos endividadas, e também a parte de rentabilidade sobre o patrimônio líquido contábil. Então estes 3 critérios são utilizados para dar uma nota que depois é multiplicada pelo tamanho da empresa e daí você tem o peso da ação. Então eu acabei de explicar para você o que é um ETF passivo, certo? Um ETF que segue regras objetivas é um fundo que segue regras dispostas em um índice. Outra pergunta é, será que há preço teto com ETFs, assim como ações? Será que eu deveria ter um preço limite ao qual eu deveria me limitar? É interessante que você pense o seguinte: ETFs, sendo índices passivos na maioria das vezes, eles têm critérios objetivos. Aí que eu coloquei uma linha para mostrar para você que algumas empresas podem fazer parte de um índice, portanto de um ETF, e outras empresas não, certo? Não entram dentro dos critérios, não cumprem os requisitos. E daí o que acontece é que quando você investe em um ETF, você automaticamente está selecionando apenas estas empresas de baixo aqui e você não está selecionando as outras de cima. Mas é possível que com o tempo haja um giro, haja um turnover, certo? Se você investe em um ETF como o SPHQ, você não está investindo naquelas empresas que têm menores critérios de qualidade. E será que há preço teto com ETFs? Se você considera que preço teto é interessante, é importante, no caso você está considerando esta parte da precificação, do valuation, é essencial que você entenda que no momento em que você já investe no fundo, o fundo ele já tem os seus critérios e ele já está aplicando um preço teto de acordo com os critérios. Então, se você se interessa por essa questão de dar preço teto a ações, você deveria considerar, por exemplo, ETFs de valor, que justamente eles dão preço teto às ações porque eles selecionam as empresas mais baratas por múltiplos de preço.
Novamente dando um exemplo concreto para você, este ETF aqui é o IJS, iShares S&P Small Cap 600 Value ETF. Dentro de 600 Small Caps, ele seleciona algumas de valor que justamente usam critérios para não pagar caro demais e, portanto, ter um preço teto. Quando nós observamos a metodologia, ele divide todas as 600 empresas em 3 faixas, certo? 3 camadas de acordo com os critérios de valor, e daí você estará investindo nas 2 fatias mais baratas por múltiplos de preço e, portanto, sim aplicando preço teto. Agora, quando você investe no IJS, você já sabe que não importa o que aconteça, ele estará comprando as mais baratas. Mesmo se o IJS estiver em um preço muito alto, de acordo com o seu critério subjetivo que você acha que ele pode estar, ele estará comprando as mais baratas disponíveis no mercado naquele momento. Portanto, não há que se falar em preço teto quando você investe em um ETF que já aplica regras para as ações. O que importa são as ações selecionadas e não o ETF em si. O ETF ele é só um instrumento, certo? Outra pergunta: é válido adicionar ações individuais junto com ETFs? Quando você pensa em um ETF, geralmente eles são muito diversificados, certo? E por toda essa diversificação existe o que a gente chama de diminuição do risco específico das empresas, porque esta característica única que cada empresa tem, você acaba não estando exposto a esse risco, porque ele é totalmente eliminado e diluído pela diversificação, mas você ainda mantém o risco sistêmico de mercado, que nada mais é do que você estar exposto ao mercado de ações de maneira geral, à economia, às expectativas de inflação, de juros, de crescimento de lucros e também aos riscos específicos de fatores, se estes ETFs que você está analisando são ETFs de fatores, certo? Então eles também são sistemáticos nesta forma entre todas as ações dentro do fundo. Quando você acrescenta uma ação individual, além de você estar aumentando alguns riscos específicos e sistêmicos de mercado de maneira geral, você está aumentando muito a questão do risco específico desta empresa que você está colocando, porque normalmente um ETF que tem 0,5%, 1% em cada empresa, ele tem um risco específico muito baixo, certo? Para cada empresa. E uma ação que você for colocar, você não vai colocar 0,5%, certo? Você não vai investir lá R$99 em um fundo muito amplo e R$1 em uma ação. Você vai, em geral, aumentar um pouco a fatia da carteira. Portanto, você aumentará muito a proporção do risco específico. E este risco específico, ele não é geralmente compensado por uma expectativa de retorno maior. Apenas o risco sistêmico de mercado e o risco específico de fatores são compensados por uma maior expectativa de retorno. Quando a gente observa aqui, por exemplo, eu peguei novamente o exemplo do ETF SPHQ de qualidade dentro do S&P 500, e aqui você vê a distribuição dele por pesos em relação ao retorno que ocorreram nos últimos 12 meses. E você vê que algumas poucas empresas estão aqui nesta faixa de 5% do patrimônio total do fundo. Agora, se você quisesse investir em uma empresa adicionalmente, como Apple, ela já está aqui, mas você quer colocar 15% além do que você já investe, você quer colocar 15% do capital em Apple. Quando você considera que a distribuição que existe, o peso em cima de cada empresa dentro deste ETF, nós observamos esta distribuição aqui. Algumas poucas empresas com maior peso e outras empresas com um peso muito menor, quase insignificante. Quando você coloca a Apple num peso de 15%, você está modificando muito mesmo esta distribuição de pesos por empresas, certo? Aumentando muito a questão do risco específico que não é compensado. Você pode pensar, não, mas com uma empresa eu tenho a possibilidade de ganhar dezenas de vezes o valor que eu investi e eu posso no máximo perder todo o valor investido, então posso no máximo perder uma vez. De fato, você tem essa possibilidade, mas você tem que pensar que são pouquíssimas empresas que geram retornos que de fato multiplicam o seu capital várias vezes. A maioria absoluta das empresas fica na média ou tem um retorno negativo. Quando a gente observa que o retorno de 1997 até 2017, com o exemplo de ações americanas, você vê que pouquíssimas delas tiveram uma performance de mais de 1000%,
A média, se você comprasse todo o mercado, teria 228% de resultado, mas se você pegar uma ação ao acaso, ou seja, se você selecionasse a mediana, bem aqui no meio, você vê que normalmente as empresas teriam tido uma performance de apenas 50% durante 20 anos no acumulado. Então, de fato, você teria uma performance bem pior. É muito mais fácil você cair em cima de uma ação que tem uma performance ruim do que você cair em cima de uma ação que tem uma performance boa. Então, é muito mais provável você selecionar uma empresa que vai ter uma performance média ou ruim do que uma empresa que é rara, realmente muito rara, que tem uma performance muito boa. A Apple, que você selecionou, ela teve uma performance muito boa, mas hoje toda esta expectativa de mercado já está precificada na ação e, portanto, não se pode dizer que a expectativa dela continua superior ao mercado. Pelo contrário, né, pode-se esperar inclusive que a performance seja pior do que o mercado, considerando a reversão à média. Então aqui normalmente você não pode esperar que você vá saber quais são as melhores ações. Então, no meu ponto de vista, não é válido você adicionar ações individuais junto com ETFs, apenas você estará aí, em tese, ficando um pouco mais confortável com a sua carteira, mas isto não melhora a relação de risco e retorno da sua carteira. Outra pergunta é necessário ter vários ETFs para diversificar? Imagine estes dois ETFs aqui com as empresas A, B e C no primeiro e D, E e F no segundo ETF. Normalmente, as pessoas podem pensar, eu preciso adicionar vários ETFs para ficar diversificado, mas na realidade você pode perfeitamente imaginar um ETF mais amplo que engloba todas as ações e inclusive mais ações, certo? É que eu coloquei a G e a H também, então não é verdade que você precisa de vários ETFs para diversificar, simplesmente porque o que importa são as ações, e você pode perfeitamente ter várias ações de maneira muito diversificada, com pouquíssimos ETFs ou apenas um, como por exemplo o ETF VT, certo? Que investe em mais de 8.700 empresas no mundo todo apenas através de um fundo. Outra pergunta, é ruim haver sobreposição de ETFs? Aqui eu peguei um exemplo do Marcos, que ele me mandou pelo Instagram. Ele perguntou se essa carteira aqui era ok, né? Ele investiu em renda fixa no AGG e no EMB, nesta parte com o VNQ, com o VNQI, que são ações do setor imobiliário, e também com o VT, que são ações do mundo inteiro de maneira mais ampla. Normalmente aqui o VNQ e o VNQI, grosso modo, na maioria das suas ações, a maior parte do peso do fundo já está contido dentro do VT, que ele é um ETF amplo, global, e investe em vários setores, incluindo no setor imobiliário. A pergunta é, será que valeria a pena ele investir novamente, ações que ele já investe? Na realidade, esta que seria a carteira dele, né? No caso, ele estaria duplicando as ações que ele já investe, aumentando bastante o peso, mostrando aqui na prática como que isso ficaria. Se ele investisse somente no VT, ele teria esta disposição aqui que você vê no quadro, com esta disposição de ações grandes, médias e pequenas. Com a carteira dele, que nesta aqui, apesar dele não ter colocado os percentuais, eu supus que ele estivesse investindo 10% no VNQ, que são de ações imobiliárias americanas, e 10% no VNQI, que são ações imobiliárias de fora dos Estados Unidos, você vê que com a carteira dele ele teria aumentado um pouco o peso em empresas pequenas e aumentado um pouco o peso em empresas médias, então aumentado o fator tamanho, o que é positivo de maneira geral. Na parte da precificação, você vê que ele teria modificado aqui levemente a parte da rentabilidade para baixo. Ele teria piorado um pouco a rentabilidade sobre os ativos e sobre o patrimônio líquido da carteira dele, mas a principal diferença seria a diferença de setores, né? Aqui você vê esta primeira coluna, a diferença de setores que existe para o ETF VT, que é o ETF amplo, neutro, global, com a carteira dele, que agora passa a ter mais de 20% no setor imobiliário, né? Porque ele investiu 20% com ETFs específicos, mais a proporção dentro do VT, dentro destes 80% que já estavam no setor imobiliário. Portanto, aqui ele terá 22% do patrimônio do fundo em um setor. Você vê como está muito mais concentrado a carteira dele agora neste momento em setores cíclicos. O setor imobiliário é extremamente cíclico, depende das taxas de juros dentro daquela geografia, depende do ciclo econômico, da disponibilidade de crédito. De maneira geral, no meu ponto de vista, faz sentido ele sobrepor, esta é a questão, né? Faz sentido sobreposição,
sobreposição se ele quiser exatamente este novo perfil de carteira. Particularmente em relação a setores específicos, eu acho que não faz muito sentido porque não agrega retorno acima da média do mercado. Ele não tem uma expectativa melhor de retorno fazendo isto, certo? Adicionando estes ETFs do setor imobiliário, mas é possível sim você sobrepor e não tem problema nenhum você sobrepor se você quiser aumentar o seu risco específico em relação a estes ETFs que você estará sobrepondo, certo? Outra pergunta, é verdade que há muitas empresas ruins em um ETF? A resposta é que depende, né? Conforme eu falei para você, um índice ele é um conjunto de regras que pode ter qualquer critério, então depende da estratégia. Aqui eu comparei para você dois ETFs que um seleciona empresas boas, né? No caso mais rentáveis, que não tem prejuízo em geral, e o IJS, que são empresas de valor, small caps em geral, que apresentam bastante prejuízo em crises. E você vê que não necessariamente empresas boas performam melhor do que empresas ruins, né? No caso, há muito mais empresas com prejuízo e com baixa rentabilidade em IJS do que num ETF como SPHQ, certo? Até porque bons retornos dependem de uma superação de expectativas do mercado e não necessariamente apenas de uma boa performance operacional da empresa, se isto já estiver refletido no preço que você está pagando, um preço maior, certo? Mas apenas exemplificando para você, eu entrei aqui no site do Coifin para você analisar dados, e estes aqui são, no caso, são as empresas do SPHQ, certo? Você pode fazer o download aqui de todas as ações, e daí pegando a lista destas empresas que você viu ali, você pode vir num site como o Finvits, colocar aqui todos os tickers, todos os códigos, certo? E daí você coloca para pesquisar e aqui vai aparecer todas as aproximadamente 100 empresas que fazem parte do índice, certo? Que fazem parte do fundo. E você pode vir aqui na parte de financeiro e você vai ver que a maioria absoluta delas tem lucro, certo? Apenas duas aqui não apresentaram lucro nos últimos 12 meses, mas na realidade isso aqui muitas vezes se deve a um mero ajuste que acontece, um rebalanceamento que deve ocorrer a cada trimestre normalmente, e é normal que dentro de 100 empresas, 1, 2, 3 tenham aí prejuízo e acabem saindo da carteira se o critério é justamente investir em empresas mais rentáveis. Mas você vê que a maioria brutal das ações apresenta sim uma ótima rentabilidade, certo? Você pode ver aqui todas as ações em sequência e você vê que você pode perfeitamente investir em ETFs que apresentam uma ótima rentabilidade e que não são empresas ruins de maneira geral. E inclusive, isso aqui é importante porque quando você vem aqui na parte do prospecto do fundo, que mostra o que você investe, né? Aqui você vê a parte de giro da carteira, que eles chamam de turnover. No caso do SPHQ, ele girou 56% da carteira no último ano. É lógico que isso aqui também se deveu à crise que nós tivemos, uma crise muito grande, então muitas empresas acabaram apresentando prejuízo e giraram a carteira neste sentido, certo? Mas, de maneira geral, automaticamente o fundo ele já vai reciclando as ações. E é justamente por isso que nós vimos aqui na última pergunta que precisa acompanhar uma carteira de ETFs? Não, justamente porque, conforme você viu, você já tem um giro automático da carteira feito pelo próprio ETF, certo? As ações entram e saem automaticamente, então não há necessidade de você acompanhar o mercado e você pode economizar todo o seu tempo. É um resumo para você, então, o que são ETFs passivos, né? São fundos negociados em bolsa que respeitam regras objetivas que você determinou. Você determina uma estratégia que é aplicada. Há preço teto com ETFs? Não há preço teto porque os ETFs automaticamente eles têm critérios próprios e eles podem determinar preço teto para as ações se este for um critério que você quer aplicar. É válido adicionar ações junto com ETFs? No meu ponto de vista não, porque você agrega muito risco não sistêmico, você agrega muito risco específico que não é compensado por uma maior expectativa de retorno. É necessário ter vários ETFs para diversificar? No meu ponto de vista, não, porque você pode ter ETFs mais amplos. Se você quiser adicionar riscos específicos, é possível, não tem problema. E daí nós já vamos para a próxima pergunta, respondendo que não há problema em haver sobreposição. Você pode sim adicionar um ETF em cima do outro. Se você quiser personalizar a sua carteira, não há problema nenhum com sobreposição, mas se você puder
evitar, já que você pode optar muitas vezes por fundos mais amplos que fazem a mesma coisa, é melhor, é mais prático, certo? E outra pergunta, é verdade que há muita empresa ruim em ETF? Não, porque depende do ETF que você seleciona. Você, se importa com isso, pode perfeitamente selecionar empresas, apenas ETFs de empresas mais rentáveis. E última pergunta, precisa acompanhar uma carteira de ETFs? Não, porque eles automaticamente fazem o giro e a reciclagem das ações dentro de uma carteira, certo? Então, esse é o conteúdo que eu gostaria de passar para você. Foi um conteúdo mais introdutório, então se você gostou, repassa para aquele seu amigo, para aquele seu parente, para o seu irmão, para o seu primo, para o seu vizinho, que ainda não investe no exterior e acha muito complexa essa ideia toda de investimento no exterior e não sabe o que é um ETF. No meu ponto de vista, os ETFs são os instrumentos financeiros que vão permitir de fato a democratização do mercado financeiro, porque não é necessário que você perca um segundo do seu tempo selecionando ações individuais, certo? Então, se você gostou, dá um like e se inscreve no canal para você não perder nada que eu coloco aqui. Valeu!